Quando eu cheguei para o Copamare para trabalhar com reciclagem, por desemprego mesmo, ou seja, a necessidade de trabalhar. Estou há 2 anos e meio, eu estou adorando esse novo desafio da minha vida. Sair da construção para ir para o catador. Se eu seguir um catador, você já nota isso. Ele não pode ver um saco que ele já sai olhando. E tem material que aponta, dá para você ver. O orgânico sempre o saco é mais redondo. Mas já tem o outro que já aponta se tem alguma coisa que interessa. A gente vai conferir. Você vê o carroceiro, ele olha só no farol quando vai atravessar. O resto ele está olhando para o lado que ele espera encontrar alguma coisa. O material mais valioso que a gente considera para nós aí é o cobre, o alumínio, o metal. Até essas chapas de radiografia dos doentes, a gente também vende bem. A gente coleta tudo. O que nós não pode abrir mão de cuidar bem é o papelão. Aí que a gente tem um contrato com a empresa que ela nunca deixou a gente na mão. Aconteça o que acontecer, mas ela vem buscar. Então esse é o nosso cartão portal, é o papelão. Hoje nós temos duas qualidades de catador. Tem o não cooperado, que nós falamos de avulso, e tem nós que somos cooperados. Então, eu posso te garantir, com certeza, que nós que somos cooperados já levamos isso como um emprego. Catador de rua é um homem ou uma mulher que vive na rua ou vive da rua. O que é viver na rua? Ele mora na rua ou ele está passando por um albergue. E aquele que vive da rua, ele vem de uma periferia e por conta do trabalho ele fica muito tempo fora de casa. A vida de quem vive na rua, gente, é péssima. Agora, por quê? Esse viaduto aqui, tinha um monte deles. Agora já estão fazendo gambiarra de novo. A gente já se reuniu com eles tantas vezes. Gente, tem serviço para vocês. Se vocês não quiserem puxar carroça, vocês reciclam ali dentro, que a gente tem uma doação muito boa na porta. Um monte de material que tem ali. Eles não querem, gente. Então a vida deles é muito sofrida, sim. Agora, sair, eu não sei por que eles não querem. Mas a gente não pode dizer que é porque o catador não ganha para sair da rua. É simplesmente, parece que é uma obcecação deles, um desejo deles. São pessoas muito sofridas, são pessoas que têm muitas rupturas na vida. Eles são portadores de uma ansiedade assim, imensa, né? Assim, querem resolver as coisas muito rápido. Talvez por isso não cheguem aí numa sala de aula, por conta dessa ansiedade, né? Isso. Não precisamos... Eu não acreditava no estudo há 3 anos atrás. E hoje, talvez, por ser um catador e querer aprender, isso é uma coisa que eu não perco uma aula, nunca perdi uma aula um dia se não for por uma coisa muito necessária. Quando eu olho para aquele proibido jogar lixo, aquilo já me deixa... Aí só está aumentando a minha vontade de estudar. Assim que começou a inventar o Mobral, eu estudei aqui na Aricanduva. Parece que eu fiquei 6 meses estudando o Mobral, mas era uma coisa que o Manuel não levou nada a sério. Eu não sei se o Manuel não levou a sério ou se o professor não soube incentivar o Manuel a encarar as coisas. Um dia, como eu trabalhava, naquele dia eu não estava com o relógio no braço. E quando eu cheguei, parece que eu cheguei 7 e pouco, que a gente entrava às 7 horas, e a professora falou: quem nasceu para ser burro nunca vai ser
um príncipe. Aí, naquela época eu era muito ignorante, eu falei para ela, existem duas qualidades de burro, de qual você está falando? Ela falou, de você que não quer estudar. Eu falei, só que eu sou um burro com ignorância, mas existe burro carregado de livro. Aí ela me expulsou do Mobral. Os sofrimentos vão debilitando a execução da escrita e da leitura. Imagina se a pessoa não tem muito crédito na vida, ela vai se importar de fazer uma leitura, de ler um livro, de ler uma poesia, que paixão que tem por ler alguma coisa. Né? A leitura ela tá muito associada com um gosto de viver. A discriminação ainda continua bem elevada. Fecha cruzamento, atravessa o farol vermelho. Então eu acho que a discriminação é nesse sentido. E está bem grande. No trânsito nós somos discriminados, sim. Quando ele vai para a rua, ele sofre preconceito, ele sofre agressão verbal, às vezes agressão física. Já aconteceu algumas vezes do carro bater na carroça. Eu já vi muito xingamento. Eles falam assim, tira essa porcaria daí, seu filho da puta. Aí você também revida e pronto. Eu já acho até legal esse negócio dessa discussão com os motoristas. Eles não levam muito a sério. Nosso pior inimigo do trânsito é os motoristas de ônibus e de táxi. Isso bem, se o táxi for sem passageiro. Porque a gente já se conscientizou que nós não vamos mais ficar ricos. Para que mais pressa? E eles continuam com muita pressa. A resposta que eles dão para muito preconceito, eu acho que é a coragem de continuar trabalhando. Eu voltei a estudar praticamente com 51 anos. Tudo que você vai fazer, você tem que gostar primeiro do que está fazendo, para depois dar valor. Quando ele vem para cá, ele vem trabalhar, ele vai se relacionar, ele vai viver relações públicas o tempo todo com a sociedade, ele vai aprender a vender o produto dele, quer pegar o material. Ele vai, diz que é um catador e aí ele quer ganhar o material para poder ter esse material e produzir a renda dele. E aí ele precisa usar a fala, ele precisa usar a escrita, ele precisa calcular, porque no cálculo é que ele vai saber quanto que ele produziu, né? Ele precisa saber medidas de peso, medidas de grandeza. E aí começa uma outra rotina na vida deles. O estudo só serve para o jovem, porque uma pessoa de idade, igualmente eu já tenho 54 anos, para estudar não tem mais condições. Por que não tem mais condições? Porque já estou com a idade de 54 anos, então para trabalhar não tem mais futuro. Eles fazem o curso por causa deles gostar, dizer que tem um curso, tá entendendo? Eles falam que fez o curso, né? Mas só que eles não têm chance deles trabalhar. Agora lhe digo para o senhor, pode mandar eu para onde quiser, sem saber ler aqui em São Paulo, eu vou. Tem essa desvantagem, eu não saber ler. Eu não vou dizer que eu sei ler. Mas o senhor pode mandar para qualquer lugar de São Paulo, me dê o endereço, me dê o número da rua que eu vou. Na verdade, a prática é um aliado forte da sobrevivência, mas nunca como a teoria. Hoje, quando eu chego na esquina que eu já vejo alguma prata, eu sei se aquela rua é ou não contramão, sei aonde que eu posso parar para não fechar o cruzamento para outro que vai passar. Aquelas pratinhas verdes lá em cima, eu estou na Paulista, quero ir para Augusta, mas a Augusta está distante, mas a placa está indicando, sempre você está vendo alguma coisa indicando, e o Manuel já lê aquilo. Aquelas praquinhas hoje para mim também já é o roteiro do meu trabalho. O catador foi o inventor da reciclagem. Eu acho que há 5 anos atrás não existia coleta seletiva para o prefeito nenhum do mundo.
pessoas jogam fora. Os catadores cata, vende e leva de volta para as pessoas. Não é interessante? Eles nem sabem que estão comprando o que eles jogaram fora ontem. Depois que eu voltei a estudar, foi completamente diferente, não mudou nada, só cresceu. Porque eu continuei com o mesmo patamar do que era antes e estou sabendo o que eu peso, o que eu vendo, eu estou sabendo o que eu estou vendendo, o que eu estou pesando, o que eu vou receber. Então só melhorou. E o Manuel talvez esteja pensando nesse investimento, investir no Manuel mesmo para ser alguma coisa na vida. Manuel nasceu numa cidade por nome de Independência, Ceará, e com 23 anos eu vim para São Paulo. Eu trabalhei 4 anos num empreiteiro que a gente fala terceirizado, numa construção civil. E ele desapareceu com todos os meus documentos, esses 4 anos de direito, ainda para me agradecer mais, levou meus documentos. Aí eu fiquei numa situação complicada. Aí fui morar na casa dos parentes, em Tapicirica da Serra. Mas parente é uma coisa gostosa, pra você ver, mais longe de você, mas pra você viver diretamente com eles, a gente nunca concordou. Nunca passou por minha cabeça morar na rua, mas que chegou a hora que eu me sentava em algum lugar e pensava, batia nas portas das firmas, não tinha emprego. Então aquilo não é nem que a gente, mas é uma realidade da vida mesmo. Quando eu tomei essa iniciativa de começar a voltar da procura do emprego, pegando latrinha, que nessa época tinha muito, então aquilo tudo foi encaixando na minha cabeça que para viver em São Paulo, tudo que você quisesse, você vivia sem ter que mexer em nada de ninguém. Tenho 52 anos, tenho uma filha de 9 anos que se chama Ana Paula, tenho um filho de 6 que se chama João Vitor, e os dois é da mesma mãe e o mesmo pai. Então a gente nunca se separou, mas ela não vive aqui, vive na Bahia. Tem uns 3 anos que ela foi. Com certeza nós somos casados. Não tem diferença nenhuma. A diferença é só manter a distância. Porque nós se dava muito bem, e hoje se dão, e tem que viver distante de quem você gosta. É um pouco complicado, mas eu espero que seja por poucos tempos. O momento mais difícil de toda essa trajetória que eu tenho em São Paulo, o mais difícil foi no dia que eu fui levar minha família para a Bahia, que eu voltei. Eu te garanto que ninguém é de ferro para levar a esposa e 2 crianças e voltar e ficar do jeito que eu vivo hoje. Hoje, eu já falei para você, hoje eu me sinto feliz porque eu não tenho só o trabalho que eu faço. Eu tenho um monte de gente à minha redor que me apoia, gosta de mim, me ajuda. E com certeza estão me capacitando. Porque há 3 anos atrás, para o que eu me vejo hoje, a mudança está sendo muito grande.